Muito boa tarde a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estiverem a ouvir mais um episódio do Perigo Vermelho, o podcast em que tentamos com os nossos parcos recursos participar na destruição da civilização ocidental, do capitalismo, de tudo o que é bom e santo e implantar então, como até o grande Nuno Melo já nos veio avisar, a ditadura do marxismo cultural, seja lá o que isso for, não é? Mas, ou então fazemos aqui, também há aqui uma outra ideia, que é fazer um pouco de comentário político enviesado, declaradamente enviesado, sobre cultura popular, cinema, jogos, música e tudo aquilo que nós gostamos de ver, ler e ouvir. Hoje tenho comigo o Vicente, um dos responsáveis dinamizadores de um projeto chamado a Rede de Apoio Mútuo, um projeto de apoio, literalmente apoio mútuo entre trabalhadores em situações precárias e em situações, muitas vezes situações limite nas suas relações laborais com os seus patrões e com o mercado de trabalho. Vicente, diz olá às pessoas. Olá, tudo bem? Como estão? Boa tarde para todo mundo, ou boa noite, se for o caso. Temos também connosco o Lucas Faria, uma habitual presença no outro podcast em que eu também participo, o Comboio Suburbano. O Lucas tem muito mais currículo do que isso em termos de ativismo e de participação política, mas é daí que eu o conheço e tem sido um brilhante apresentador na maioria dos nossos episódios. Lucas, tudo bem? Tudo bem, Saul, tudo bem, Vicente, tudo bem a todos os nossos ouvintes. Bom, já fico envaidecido aí com os elogios por parte do Saul, não sei se são muito justos, mas obrigado, tamo aí. Tudo bem. Então, hoje eu decidi fazer aqui uma discussão sempre mais ou menos informal, como eu gosto de fazer, sobre duas coisas em geral. Portanto, primeiro, sobre o que é o cinema que se possa considerar um cinema resistente, um cinema de esquerda, um cinema anti-hegemónico, e focando-nos aqui numa obra específica que teve algum impacto como tal, como sendo uma obra supostamente contra-hegemónica e anticapitalista e anti-imperialista até, que é o Bacurau. Portanto, uma obra que saiu do cinema brasileiro, que fez o seu circuito pelos festivais com algum sucesso, e teve também algum sucesso depois em termos de redes sociais, de divulgação, não tanto um sucesso comercial, e também sobre isso iremos falar, porque todas as limitações existem nessa situação. E, portanto, a minha primeira pergunta ia mesmo para o Vicente. Então, Vicente, achas que um filme como o Bacurau, uma narrativa como aquela que é apresentada no Bacurau, representa efetivamente uma cultura de esquerda, uma cultura anticapitalista no cinema brasileiro e no cinema internacional em geral? Ou estamos perante mais uma cooptação das narrativas de resistência pelo sistema capitalista? Bom, eu não sei se dá para dizer que representa, ou mesmo que existe uma cultura anticapitalista no cinema brasileiro, né? Ou mesmo no cinema em geral, assim. Porém, né, eu acho que o Bacurau veio bem, né? Foi bem-vindo nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, assim, né, que né, estava quando o filme foi lançado e não mudou nada, porque ele mostra uma reação, né, eu acho que bom, no cenário brasileiro
né, bom, né, todos sabem, né, eu imagino todos os ouvintes aqui estejam bem por dentro, né, que é uma série de derrotas sucessivas, né, da população, por parte da população, né, contra os grandes poderes, né, as elites brasileiras, né, a gente está perdendo, né, apanhando um dia após o outro, sem ter nenhuma resposta mínima que seja por parte da esquerda, assim. Então, acho que, pelo menos no sentido nesse imaginário, né, o filme ele veio a responder anseios de grande parte da população, né? Tanto que eu acho que é isso que se deve à repercussão que ele teve, né? Claro, né? Eu acho exagerado dizer que isso vá fazer algum contraponto, né, por parte cultural, né, de uma frente cultural, assim, anti-Bolsonaro, né, ou anti esse fascismo brasileiro que a gente está vendo, porém, né, eu acho que ele vem bem-vindo, né. Qual foi a segunda pergunta? Se fazia parte de uma cultura brasileira, de uma cultura no cinema brasileiro de esquerda ou... Sim, se representa efetivamente se podemos dizer que representa efetivamente essa cultura, uma cultura que possa existir de esquerda dentro do cinema brasileiro. Não, e eu acho que também o Bacurau ele vem com uma importância, porque é uma reação violenta, né, também, né, por parte da população, né, da aldeia de Bacurau, né, da vila de Bacurau, e isso já quebra um grande tabu, né, com relação à violência política que existe nessa cultura, enfim, né, na cultura de esquerda brasileira, assim. Então, por isso, eu acho que o filme vem bem-vindo, assim, né, não acho que se trata de uma cooptação, né, cooptação política, eu acho que seria um pouco raso dizer isso, mas vem bem nesse sentido. Não sei o que o colega acha. Lucas, para ti, mais ou menos a mesma pergunta, portanto, qual é a tua opinião perante estes dois temas, o Bacurau enquanto filme, enquanto narrativa, o que é que ele representa de cinema de resistência e se é de facto uma manifestação de uma cultura de esquerda que exista, ou uma cultura anticapitalista que possa existir dentro do cinema brasileiro ou dentro do cinema periférico em geral? Bom, eu acho que, respondendo à pergunta, ele dialoga com uma cultura de esquerda, mas não necessariamente numa cultura de capitalista. Por quê? Eu vou colocar a coisa dentro de um contexto, já fazendo meu tradicional papel de chato, e eu não me incomodo de forma alguma em fazê-lo, utilizar a arma da crítica sempre. Colocando no contexto, eu vi o filme em Lisboa, dentro de um festival, e eu pude perceber ali no ambiente que existe estava ali presente majoritariamente algo que eu chamo, não vou dar um nome, não vou criar uma categoria para isso, mas mais ou menos uma pequena burguesia brasileira, de esquerda, acadêmica, universitária, que vem para cá estudar, alguns acabam ficando e frequentam alguns círculos, estão envolvidos com algumas organizações, com alguns círculos de debate, de eventos, que orbitam algumas organizações de Portugal. Nomeadamente, vou falar da Casa Ninja, que é um espaço do Mídia Ninja, né, que é um veículo de comunicação do Brasil bastante ligado ao petismo, ao Projeto Democrático Popular, que tem um espaço em Lisboa, que já trouxe para eventos de debate a Dilma, a Manuela Dávila, Jean Willis, que são figuras ligadas ao Projeto Democrático Popular, ao petismo, a última estratégia vigente e hegemônica no campo da esquerda do Brasil, que tem uma série de limites. E aí, levando ao filme, realmente, finalmente ao filme em si, é isso. Acho que o limite do que o Bacurau coloca enquanto ferramenta talvez de agitação política, eu nem sei se eles quiseram, de fato, isso, os diretores, os realizadores do filme, mas o filme em si, eu gostei do filme, não achei um filme espetacular, achei um filme bom, mas
meu acúmulo cinematográfico é irrisório, não tenho, a minha opinião sobre filme em si acho que é irrelevante porque eu não entendo de filme. Eu vejo filme, gosto de filme, mas não sou um grande especialista. Mas eu assim, dentro do debate, dentro do que a gente está falando, me chamou a atenção, teve uma hora que eles falam o nome dos mortos já no final do filme. Eu posso fazer spoiler? Acho que eu posso, né? Quando eles homenageiam fazer uma lista dos mortos na situação, eles falam dois nomes me chamaram a atenção, que fazem referência a figuras políticas do Brasil. Uma é Marisa Letícia, que é a esposa, era a esposa do Lula, e a Marielle Franco, né? Eles não falam Marisa Letícia, também não falam Marielle Franco, eles usam outros nomes, mas para fazer referência a essas figuras públicas. Bom, a Marielle Franco é uma bandeira de luta, ela é acho que tem que ser sempre lembrado o que aconteceu com ela, mas acho que, particularmente no caso dela, e aí juntando com quando eles fazem a referência a Marisa Letícia, são figuras associadas com esse projeto da esquerda brasileira que nega justamente aquilo que a população de Bacurau fez. Então, de certa forma, ele sugere uma ruptura com o que a esquerda brasileira fez ali nos últimos 40 anos, mas ele também relembra de uma forma que eu acho que compromete um pouco essa mensagem. Eu tenho falado um tempo nas minhas redes sociais, coloco isso no Comboio Suburbano sempre quando eu posso, que está sendo necessário, e é uma demanda, não é uma opção, é uma obrigação para a esquerda brasileira ela romper com o ciclo anterior. Ela romper com o projeto democrático popular, com o petismo, com o pacifismo, com a crença nas instituições, com tudo isso que permeou esse projeto reformista, pacifista, democrático que houve no Brasil no último ciclo. Então, o filme ele traz algumas boas contribuições nesse sentido, mas ele me parece, de certa forma, ainda está um pouco engessado nesse ciclo anterior. Então, como com a destituição da Dilma e a retirada do PT do poder, talvez ele ensaie essa ruptura, essa necessidade, mas talvez, na minha opinião, isso necessitaria de uma crítica, de uma perspectiva um pouco mais contundente, não que matar e expor a cabeça em praça pública de estadunidenses com aquele aspecto do redneck, do armamentista, do white trash estadunidense seja algo limitado. Não é. Mas na essência daquilo, em alguns pontos, aquilo, na minha opinião, ainda falta alguma coisa. Para já, é isso. Sim, estou a perceber aqui em parte o que ambos disseram. Há aqui, tanto há uma importante ruptura com a tradicional narrativa da esquerda brasileira mais, como dizem alguns nossos camaradas, poético-fofa ou pacifista, institucionalista, republicana, como há também uma continuidade com essa mesma esquerda. Agora, explorando aqui um pouco mais o filme em si, eu vi-o muito recentemente mesmo, já estava para vê-lo há algum tempo, mas foi ao me lembrar de gravar este episódio que acabei por vê-lo, e vou aqui destacar algumas cenas que achei mais impactantes e aquilo que eu acho importante nessas cenas, e depois pedirei também a vocês, de cada vez que diga algumas das cenas se não cenas, pelo menos conceitos do filme que acham mais impactantes e que acham interessantes discutir um pouco mais. E então, para mim, isto vou quase começar pelo fim, e mais uma vez, como o Lucas tinha perguntado, spoilers aqui não há problema, estamos ao publicar o episódio, eu vou avisar que estamos a falar tendo em conta que o filme já foi visto, o filme já está há bastante tempo disponível, e uma das cenas que para mim é mais... há duas cenas, principalmente no final, que para mim fazem essa tal impacto e essa ruptura
com a típica narrativa de resistência, nomeadamente narrativas a que eu estava habituado no cinema brasileiro, embora eu também seja um pouco limitado nesse conhecimento do cinema brasileiro, que é quando o líder dos mercenários ou dos vilões estadunidenses se vê derrotado e fala faz aquela expressão, tanta violência, assim como se ele fosse fazendo uma espécie de suspiro filosófico de alguém que está a ver a violência à sua volta, porque, e esta é a minha interpretação dessa cena, para ele, o que ele estava a fazer não era violência, era simplesmente normal, mas a população de Bacurau ripostar e matar os seus cúmplices e aprisioná-lo, isso sim já é violência. E isto é até uma análise, é algo, para mim, é bastante interessante no que toca, por exemplo, à questão do tabu da violência política, tanto na esquerda brasileira, como até a nível internacional, nas análises mais idealistas ao anti-imperialismo, por exemplo. É algo que é interessante de ver. Depois, há uma outra cena também muito para o final, que é o tempo que o filme demora a fazer a mostrar uma manifestação mais, que eu diria que vem um pouco mais do realismo mágico, que é o aparecimento do antepassado, que faz uma intervenção que nem sequer é decisiva, isso também é interessante, mas que, ao contrário de outras narrativas de que eu me recordo, em que a magia e os espíritos, a intervenção sobrenatural é decisiva, ou é até o que marca, em vez de ser as armas de fogo e o poderio e a organização, é o que marca a resistência, neste caso, é simplesmente algo que vem abençoar o que já aconteceu. Portanto, não foi o espírito da matriarca que salvou Bacurau, foi sim o facto de eles estarem armados e organizados, e quando isso aconteceu, sim, o espírito manifesta-se, o espírito surge e dá a sua quase bênção a tudo aquilo que se passou ali, até com uma pequena referência quase à questão da guerra do Vietnã, com aquela pose que um dos cidadãos faz em relação ao vilão, que esse também é interessante. Lucas, consegues destacar aqui uma ou duas cenas, um ou dois conceitos do filme que achas que tenha alguma profundidade política que vale a pena analisar? Ou, pelo que já disseste, é mais ou menos essa generalidade? É a generalidade, mas você pediu para destacar, eu vou destacar a questão do museu. Porque note como toda hora os habitantes de Bacurau falam para pessoas de fora, e aí nomeadamente mais em destaque aquelas pessoas do sul do Brasil que nos consideram tão menos latinos, consideram brancos, europeus, que eles brincam bastante com isso, né, com essa questão e é uma realidade do Brasil a questão dessa separação norte-sul e a questão da descendência europeia e tudo mais, e o viralatismo de certas camadas da sociedade brasileira perante a Europa e os Estados Unidos, mas como eles falam, vai no museu para ver, nós estamos aqui pacato, estamos aqui quietinho, estamos aqui engraçado, mas nós temos um histórico, como diz no linguajar do nordestino, arretado. Não estamos aqui para brincadeira, a hora que precisa, como se diz no Brasil, o chicote estrala, o bicho pega. Então, né? Como é que é a frase exatamente? Bacurau, se vier, vem em paz, alguma coisa assim que eles falam, quer dizer, não mexe comigo, né? E é o que de fato acontece. Mas dentro disso que tu fala, quando o estadunidense fala, para que tanta violência? Por quê? Porque ainda mais dentro do pensamento primeiro-mundista, a violência não chega, né? Eu morando aqui em Portugal, já vão fazer 5 anos. Bom, nos Estados Unidos a degeneração é tão grande que até agora, por causa do coronavírus, né, nós estamos gravando dentro desse contexto do coronavírus, que, se eu não me engano, em março foi o primeiro mês, em não sei quantos anos, há mais de décadas,
que nos Estados Unidos não tinha um tiroteio dentro de escola. Escola, nós estamos falando de escola, não estamos falando de um ambiente de guerra. Quer dizer, é uma guerra de classe, mas essa aí está bastante oculta. Mas o sistema que a gente vive é violento, né? Não sou um grande entusiasta, apesar de concordar com algumas críticas referente à questão da crítica alimentar, vegetarianismo, veganismo, mas boa parte da humanidade, para comer, ela mata a comida que ela come. Isso aí poderia se dizer que é uma atitude violenta, não sei. Mas o cotidiano no terceiro mundo é violento, né? Na periferia do sistema. O Brasil, até uns anos atrás, registrava 60 mil homicídios por ano. Isso é muita coisa, isso é mais que zona de guerra declarada. A intervenção imperialista no mundo é violentíssima. Até pouco tempo atrás, ou na verdade ainda está acontecendo, a guerra da Síria, suas consequências, a guerra civil na Líbia, uma série de situações. É que, para a gente que está num outro contexto, isso é uma coisa muito fora do normal. Então, é óbvio, é muito claro quando um estadunidense que está lá cometendo aquela violência, ele olha e fala aquilo, nossa, mas que violência, porque ele não vê a violência. Os próprios Estados Unidos é um país altamente violento, um país pautado. A economia estadunidense é alicerçada pelo complexo industrial militar. O cotidiano do estadunidense, outro dia, descobriram que um pai e um filho branco mataram um homem negro pelo simples fato dele estar fazendo Cooper, fazendo jogging perto da casa deles. Quer dizer, até que ponto que essa violência é cotidiana e quem promove essa violência, né? Quem está sendo violento? Essa a questão que o filme coloca de uma forma bastante habilidosa. E Saul, só me desculpa, só referente a um ponto anterior, uma coisa que não é muito raro, eu me perdi um pouco na minha fala. Quando eu disse que existia uma série de um grupo de pessoas ali, um certo tipo de pessoas que a maioria que foi ali assistir o filme, ligado a algumas organizações, ligado a um certo pensamento que se manifesta aqui em Portugal, de vez em quando eles vão para a rua fazer atos e manifestações, e não é isso que eu estou colocando em causa, mas é que os mesmos seguidores de um projeto político, eles vibram, e isso eu vi quando eu fui ver o filme, eles vibraram quando os moradores de Bacurau cometeram a violência, só que eles são ligados e defensores de um projeto político que nega a violência enquanto arma política. Para mim é uma contradição muito grande você vibrar num filme quando as pessoas cometem violência contra os seus opressores, quando você está com um adesivo Lula livre no peito. Essa contradição que eu queria pôr, desculpa até por resgatar agora, que para variar eu me perdi um pouco, eu esqueci de fazer esse ponto, eu achei que eu precisava pontuar. Bem, Saul. Sim, sim. Sim, e até é bom reforçar porque é exatamente, até pelo que nós os três já destacámos aqui, toda a narrativa do Bacurau é exatamente essa. A mais importante narrativa no Bacurau é exatamente qual é, afinal, o papel da violência política ou da violência em geral, porque ali não há um envolvente político muito grande, muito pormenorizado, embora haja maneiras ali de perceber minimamente que Brasil é que está a ser imaginado fora de Bacurau naquele tempo, naquele universo, mas acho que é importante destacar. E Vicente, a mesma coisa, então perguntava-te a ti, em termos do filme em si, da narrativa da história, que alguém que vai ver o filme como espectador, mesmo não politizado, quais cenas e conceitos é que destacas e se queres desenvolver algum deles em termos mesmo políticos? Sim. Bom, só para comentar um pouco as cenas levantadas por vocês, assim, eu acho que, para mim, entendi mais essa questão do, tanta violência, né, como só uma ironia, sabe, aquela coisa, porque é muito claro, né, muito óbvio, né, os caras estão lá, estão matando meio mundo, né, claro, né, o Bacurau, ele cria todo esse discurso, né, que, afinal, eles estão matando os outros porque
eles estão nesse safari humano porque eles não consideram eles humanos, né, ou consideram eles menos humanos, né, ou em última análise não iguais, né, e isso leva a uma outra cena que bom, acho, né, interessante destacar, que é aquela parte, que é uma cena muito comentada, né, dos dois sulistas, né, que estavam lá, né, os dois, que eles falam, não, nós somos do sul, né, nós somos descendentes de italianos, né, e alemães, nós somos como vocês, né, e os caras falam, né, vocês não são como nós, né, e matam eles, né, eu acho que isso é uma cena, para mim, me marcou muito, né, eu vindo do Rio Grande do Sul, né, então foi muito, muito emblemático, né, claro, né, não muito, nada sutil, né, o que eu achei interessante do Bacurau também é isso, né, é um filme muito, muito óbvio, acho que ele não deixa muito espaço para duplas interpretações, assim, sabe, mas eu acho que nesse momento de que nós estamos vivendo, quem sabe seja necessário, né, e porque, enfim, né, a gente tem essa uma parte dessa população brasileira, né, que procura se identificar muito mais com enfim, com a Europa, né, e com os Estados Unidos, e que odeia o Brasil, né, e que odeia o povo brasileiro, né, então aquilo foi uma simbologia clara do que acontece, né, os caras estão realmente se aliando com os nossos algozes para exterminar o nosso povo, né, com a ilusão que eles fazem parte de um mesmo grupo que as elites mundiais, né, e na verdade não, né, essa questão das elites subalternas, né, e por que, né, a burguesia local, né, no caso dos países, né, da periferia do capitalismo, nunca vão ser capazes de fazer um movimento, né, nacionalista que seja, né, patriótico que seja, né, ou de independência nacional. Mas o outro aspecto que eu achei interessante no filme é a figura do Lunga. É Lunga o nome dele, do bandido? É Lunga, né? Sim, sim. Sim, sim. Eu achei a figura do Lunga bem interessante, né? Porque, bom, além da óbvia referência ao cangaço, né, que aparece ali, ele pega e ressuscita essa figura tão presente, né, no imaginário brasileiro e no discurso brasileiro, que é o bandido, né, que é o marginal, né, que é o outsider, o abandonado, né, perseguido pela lei, que nesse contexto extremo acaba sendo a quem a população recorre, né? Afinal, é eles que têm as armas, né? Eles que têm é eles que botam em xeque esse monopólio da violência que lá no momento estava sendo empregado pelos norte-americanos, né? Com a complacência do Estado brasileiro, né? Essa é uma outra coisa interessante, né? Os norte-americanos, eles não estavam ali invadindo, né? Eles estavam ali num acordo comercial, né? Não deixa bem claro qual foi esse acordo, mas a gente pressupõe que é um acordo comercial com o governo, né? Na forma daquele prefeito ali. Então, assim, eu achei essas partes e esses aspectos do filme bem emblemático, né? Inclusive eu vi setores dessa esquerda social-democrata, né, recuada, criticando exatamente isso, né? Não é toda a esquerda que amou o filme também, né? Tem gente que pega e falando, não, porque tá ressuscitando a imagem de Lampião, que era um bandido, que era, não se sabe, uma coisa nesse tipo de discurso, assim. Então, achei interessante, né? Com todos os seus limites, né? Mas eu achei interessante, assim, né? Colocar o bandido enfim, como o herói, como o salvador, né? Isso num país que tem tão forte esse discurso do bandido bom é bandido morto, né? E toda essa questão, acho que coloca um contraponto interessante. Sim, sim. Aqui pegando até em algo que acabaste de dizer, que é uma das coisas que vou destacar aqui no final, finalizando aqui a análise mais narrativa do filme, que é a falta de subtileza
que poderia ser um defeito noutro tipo de filmes, mas neste caso ajuda a contar esta história porque estamos exatamente o Brasil de agora e o Brasil que é representado no filme há alguns anos no futuro não é um mundo para subtilezas, é um mundo para portanto, há aqui claramente oprimidos e opressores e há escolhas claras a fazer entre um lado e outro. E uma das coisas que eu achei interessante nesse contexto foi exatamente nunca se chega a dizer, nunca se chega a dar uma motivação aos americanos para ali estarem, a não ser uma motivação completamente pérfida. Não há um recurso que Bacurau tenha, não há uma estrada que tenha que passar ali, portanto, não há nada que seja, mesmo na mais pérfida das lógicas, que seja necessário, que torne necessário a destruição daquele local. Há simplesmente alguém que tem prazer na morte alheia, na violência e em infligir a violência aos mais fracos. Essa é uma das questões que eu vi aí, portanto, essa tal subtileza que às vezes é tão elogiada como necessária no tipo de narrativa de oprimido, opressor, de atacante, defensor, e que aqui é nenhuma, basicamente, porque não há que haver subtileza nesta situação. E depois há a situação dos dois basicamente traidores, portanto, dos brasileiros que se acham literalmente brancos. Literalmente a discussão é somos brancos ou não somos. Todo esse disparate do brasileiro do Sul achar que, do brasileiro da elite do Sul achar que está integrado numa elite internacional, nessa tal elite internacional branca do Ocidente. E depois até há ali uma questão de que é a fuga, que é quando dois dos habitantes de Bacurau decidem fugir como forma de... A sua forma de enfrentar aquela situação é fugir quando essa é a decisão. Portanto, que há ali esse castigo narrativo portanto, disso simplesmente os fazer deles novamente também eles vítimas completamente indefesas e de não se conseguirem, ao contrário dos outros que ficaram, eles portanto, morrem ali. Depois eu passaria então, vou perguntar então se em termos da narrativa em si do filme, se há algo que gostariam de destacar em geral, para depois passar aqui a umas perguntas mais relacionadas com o que é que este filme representa num contexto mais da indústria cultural e da cultura hegemónica dentro do primeiro mundo e também do mundo periférico, dos países periféricos. E, portanto, Vicente, alguma questão que queiras ainda destacar? Ou... Desculpa. Bom, eu acho que é um filme bom, assim, é um filme de qualidade, né? Eu, sinceramente, fiquei muito frustrado de não conseguir vê-lo no cinema aqui em Lisboa, né? Eu acho que isso é uma coisa muito séria que acontece aqui também com os filmes brasileiros, né? Porque, por exemplo, o Bacurau, quando estreou no Brasil, estreou também em Paris, estreou na Espanha, né? E aqui em Portugal não, né? Então acho que alguma coisa acontece que não que faz com que os filmes brasileiros não estreiem aqui nos cinemas portugueses, né? Não sei afirmar exatamente o que é, mas acho que é uma coisa que deve ser avaliada, né? Ainda mais bom, né? A gente tem, né? Acho que provavelmente agora a maior migração brasileira dentro da Europa, né? Acho que isso não faz sentido para mim, assim, né? Mas acho que é mais esse ponto, assim, que eu gostaria de destacar, assim, com relação a uma análise mais profunda do papel do filme
na indústria cultural brasileira, não sei comentar muito, assim, né? Acho que ele vem numa esteira de filmes bons, filmes interessantes, né, que vem sendo feito. Para não dizer que ele não estreou aqui no cinema, ele teve uma sessão num festival que estava tendo na altura, né, que ele foi estreado, mas essa sessão já estava esgotada uma semana antes, né, então é doido que ele não tenha entrado na programação normal, né, assim como vários outros filmes também que eu acabei tendo a oportunidade de ver apenas nesses festivais, né, o que é uma coisa incrível, quanto festival de cinema tem aqui em Portugal, né, como, por exemplo, Sol, Alegria, né, entre outros, né, que são os filmes mais, vamos dizer, um pouco mais experimentais, né, do que Bacurau, mas, enfim, né, é uma coisa que a gente não consegue ter acesso aqui em Portugal. Não sei se eu me adiantei nesse assunto, mas tudo bem, tudo bem. Lucas, sendo assim, alguma análise, alguma questão final queiras apresentar na questão da análise narrativa, para depois passarmos mais à questão do papel político e até metapolítico do filme em si? Sim, tem alguns aspectos do filme que eu queria, acho que não podia deixar de salientar, principalmente quando ele faz uma previsão do futuro, e é um futuro assustadoramente próximo, e de certas formas, mesmo que seja um filme de ficção científica e fantasia, como ele acaba dando sinais de ser bastante certeiro na previsão. Quando eles colocam no filme que existe uma separação formal entre Brasil do Norte e Brasil do Sul, e é só uma coisa que é curioso, porque na época do lançamento, em entrevistas, os realizadores disseram que eles escreveram e o filme foi efetivamente filmado antes da eleição do Bolsonaro. Foi meio parece que foi um pouco naquele tempo entre o início do processo de impeachment da Dilma, enfim, ainda não, essa conjuntura profundamente assustadora e consolidada com um projeto bastante, como é que eu posso dizer, protofascista de poder, ainda não estava definitivamente consolidado, mas eles já fizeram uma previsão bastante fidedigna e assustadora ao mesmo tempo. Como o começo do filme ele refere à questão do controle da água, o controle privado da água, ou seja, que o recurso hídrico não está aberto e disponível para todas as pessoas, é um pouco do mote disso, até em cima da questão do Lunga. Como na televisão eles estão falando que estão tendo execuções de pessoas em praça pública em São Paulo, ou seja, de novo essa questão do bandido bom e bandido morto, Brasil do Norte e Brasil do Sul, essa coisa que já foi falada por vocês. E também que os diretores, né, os realizadores e redatores são pernambucanos, ou seja, são do Nordeste, são desse, entre aspas, Brasil do Norte. E também, quando eles matam os branquinhos, os brasileiros metidos europeus, eles pegam um documento de identificação de e ele é um burocrata, ele é um funcionário público do judiciário, alguma coisa assim, né? São pequenos detalhes, pequenas brincadeiras que, por incrível que pareça, acabaram sendo a se confirmar, mas uma certa previsão futurística, né? É engraçado, é curioso, né? E ao mesmo tempo assustador. Sim, acho que é uma boa forma de rematar esta análise mais narrativa do filme, esse pequeníssimo pormenor, que obviamente mais pessoas repararam, porque hoje em dia toda a gente tem acesso a pausar os filmes e a ver esses pormenores, mas sim, as execuções públicas e essa questão, a questão da água, a questão do acesso à água não universal ser ali um ponto tão importante até no início da narrativa, e até acho que há ali um contraponto. Eu não chego a perceber bem que tipo de que trabalho é que faz a personagem que aparece inicialmente como personagem principal, mas que parece ser, que até poderia ser alguém também dentro do funcionalismo público, mas dentro da área de saúde, por exemplo, daí ter acesso
aos medicamentos que ela leva a Bacurau, por contraste àqueles funcionários públicos burocratas que, como é sabido da realidade e ali demonstrado, estão dentro daquela facção que quer fazer aquela entrega, aquele entreguismo, literalmente, dessa, neste caso não dos recursos, mas das pessoas em si, que é o limite até, se calhar, da necropolítica que aquele filme mostra, que é só ligeiramente pior que a realidade, que é, neste caso, não são os recursos do Brasil que estão a ser entregues, são literalmente as pessoas a ser entregues. Mas então, passando aqui a umas perguntas mais finais, que aqui pegando no que o Vicente já tinha apontado para nós, realmente um filme destes aparece, tem um impacto enorme nas redes sociais, muita gente diz que quer, que gosta, e depois um conjunto enorme de pessoas está a tentar ver o filme e não consegue. Nomeadamente em Portugal, isso aconteceu, pouca gente o conseguiu ver no cinema, e mesmo no Brasil, apesar de, pelo que disseste, que ele estreou e fez o seu ciclo, mas mesmo assim não teve nem comparável o impacto a filmes bem piores em termos de qualidade do que o Bacurau, que circularam na mesma altura. E então a pergunta aqui fica um pouco, então neste Ocidente em que o Brasil se insere ou se quer inserir livre, liberal, de produção cultural e intelectual supostamente independente das narrativas do poder, parece que há um determinado tipo de filme ou de conteúdo que, à partida, está dificultado em ser mais visto, em ser mais popularizado, em ser mais expandido. Isto será que é mesmo assim? Será que a produção cultural é tão livre assim ou está sempre extremamente limitada, pelo menos na sua divulgação, àquilo que está dentro dos parâmetros do poder político e do poder capitalista? Vicente? Para mim, ok. Sim, acho que é bem emblemático, assim. Nem gostaria de também, na pergunta anterior, tinha esquecido de colocar também, de citar outros filmes do cinema pernambucano, que eu acho que o cinema pernambucano também é muito interessante, que ele vem construindo, bom, né, já faz nos últimos 10, 15 anos, né, tem aparecido muitos filmes bons que acabam também tirando um pouco essa hegemonia do Sudeste, né, como único polo produtor de cinema no Brasil, né, vários filmes como A Febre do Rato, como Tatuagem, né, para citar alguns que agora me vieram na cabeça, né, que tiveram um sucesso de crítica e também um sucesso de público, né, considerável, né. A questão do Bacurau, agora com essa última questão que você levantou, né, que enfim, né, eu tinha adiantado um pouco, né, dessa dificuldade de acesso do filme, é interessante porque ele foi basicamente assistido, né, através da pirataria, né, e eu não sei até que ponto isso não foi também incentivado ou tolerado, né, enfim, né, quando tu não bota alternativas viáveis para as pessoas assistirem, tu tá incentivando, né? Então, se eu lembro que na altura que estreou, teve inúmeros links, né, de torrents e de Google Drive, né, para galera que não sabia usar torrent e tudo isso. Então, acho que acabou sendo esse o principal meio, né, de difusão do filme, né? Acho que foi isso que acabou acontecendo invariavelmente, assim, né? E enfim, né? Eu acho que eu acho legal, né? Acho legal que tenha acontecido, né? Com todos os limites do filme, né? Eu acho que sim, eu concordo com o colega quando diz que ele acaba dando uma certa
acaba sendo inserido dentro dessa narrativa mais ampla desse setor da social-democracia brasileira, assim, né? Mas com relação ao cinema mesmo, acho que o cinema brasileiro é muito bom, assim, né? Eu pessoalmente, né, sou fã do cinema brasileiro, né? Assisto muito, né? E às vezes eu fico um pouco triste que o pessoal não conheça muita coisa além de Cidade de Deus, né? Ou Tropa de Elite, né? Que são os filmes que mais estouraram, né, mais estouraram, assim. Então acho que o Bacurau ele acaba servindo para isso também, né? Acaba servindo para isso também. E eu acho que a gente precisa criar mais espaços alternativos de exibição de cinema, né? Assim, para dar essa visibilidade, assim, né? Para a gente poder ter acesso, né, aos filmes são produzidos ultimamente, né? A gente fala de Bacurau, mas teve vários outros filmes também que acabaram passando, né, e não passaram aqui em Portugal, né? Eu acho isso lamentável. Lucas, então a mesma pergunta para ti também em termos do que é, com o exemplo do Bacurau, com o exemplo do que foi portanto, a distribuição deste filme por comparação a outros filmes, aos filmes do cinema internacional americano, ou mesmo até a outros filmes brasileiros com narrativas ligeiramente diferentes, digamos, ou então até em relação às telenovelas brasileiras, por exemplo, nomeadamente em Portugal, o que é que isto diz do que é a construção de narrativas no mundo ocidental no capitalismo em geral, do que é a construção deste universo de ficção em que alguns parece que há uma liberdade criativa universal, mas só alguns tipos de filme ou alguns tipos de narrativa é que têm direito, digamos assim, a serem espalhadas, a serem divulgadas, a terem a sua vez. Bom, Saul, eu acho, em cima disso da tua questão, acho que dá para falar que eu acho que a discussão e a reflexão e a repercussão do Bacurau, talvez, por mais que a informação hoje, através da tecnologia, a gente consegue muito bem saber o que está acontecendo no Brasil, mas a impressão que eu tive é que essa repercussão do Bacurau no Brasil, ela foi bastante mais forte dentro de alguns ciclos, nomeadamente o próprio o ciclo da esquerda, né, as pessoas mais de esquerda que se interessaram e quiseram discutir, participar e repercutir o filme, e também aquelas pessoas já mais acostumadas a tratar com as artes, com o cinema, com esse tipo de coisa. Talvez o Bacurau talvez não tenha ido na boca do povo, como estão as telenovelas, como estão alguns filmes, vamos dizer assim, de qualidade duvidosa, com apelo mais midiático, umas comédias que até, na minha opinião, são até bastante sem graças. E também é uma questão que no Brasil, o cinema é um tipo de entretenimento bastante inacessível. Tem até vídeo do Porta dos Fundos brincando com isso, né? Que a pessoa vai para o cinema comprar um bilhete, aí deixa o carro, aí para comprar uma pipoca deixa o rim, esse tipo de coisa. Não é a maioria das pessoas no Brasil que tem acesso, ainda mais em tempo de crise, que tem acesso ao cinema, até porque a maioria dos cinemas atualmente estão dentro de shoppings, centros comerciais, também num ambiente que não é convidativo para a maioria das pessoas no Brasil. E uma questão também que fica de debate sobre o Bacurau é a questão do financiamento da arte, né? Já fazendo um pouquinho de propaganda, que a questão do financiamento, né, da arte,
que é sempre aquela dependência do Estado, né? Que a gente falou no comboio suburbano, né? Num dos nossos últimos episódios, e né, que até uma polêmica que gerou com um filme que ainda nem conseguiu sair, que é o do Marighella, por questões políticas, sobretudo, que é isso, né? Boa parte da chamada classe artística, da categoria envolvida com a arte, está se queixando que o atual governo, e também ainda no governo anterior, o governo Temer, os financiamentos do Estado para a arte estavam diminuindo, né, por questões políticas, e achando que o Estado ele é um ente que serve ao bem comum, que ele tem por função fomentar debates na sociedade. Não, no meu entendimento, o Estado é uma ferramenta de classe que serve, da classe burguesa, que serve aos interesses da classe burguesa. Se a classe burguesa está num momento que ela fala, nós não vamos financiar teu cineminha de esquerda, de protesto, tua livre discussão de ideias, tua boa vontade, teu desejo de justiça social, e a partir de agora o Estado é meu, eu vou financiar filmes da Igreja Universal do Edir Macedo e de outras denominações das igrejas evangélicas, essa é uma decisão do Estado de acordo com os interesses da burguesia. Então, talvez fosse mais interessante para quem quer fazer uma arte engajada, quem quer pautar discussões para a sociedade através da arte, que deve-se ver outras formas que para além do Estado, que bom, na minha opinião, é que a classe deve estar organizada e ela deve autofomentar e autofinanciar seus instrumentos de conscientização da classe trabalhadora. Então, em cima do próprio Bacurau, houve essa discussão, são os próprios diretores, né, os realizadores, são bastante engajados, dão suas opiniões políticas de uma forma ou de outra, e é isso, né? Se você aí volta para o início da nossa conversa, não adianta você no seu filme fazer uma menção ali à violência revolucionária e ao mesmo tempo você acreditar, enquanto diretor de cinema, que o Estado tem que estar ali para servir o bem comum. É uma contradição muito grande. Eu acho que o que precisa é fechar essa conta. Quem pensa em fazer um trabalho de massas, de fazer uma discussão política, de fomentar uma série de coisas, parar de contar com o Estado e parar de contar também com financiamento por parte de empresa. Então, é isso. Acho que é o reflexo de um projeto político. Eu acabo sempre repetindo isso, que é isso, acreditar no Estado, acreditar na iniciativa privada, achar que isso existe uma mediação. E já não há. É uma tendência mundial e é uma tendência do capitalismo periférico que o Brasil está inserido. É preciso desse salto. Portanto, acho que ficámos aqui com uma perspectiva elaborada e interessante não só sobre o filme em si, sobre o Bacurau, mas sobre o que é que um filme como o Bacurau de facto representa para a cultura do cinema brasileiro, para a cultura lusófona, relativamente aqui a Portugal, para a cultura de esquerda, o que é que se pode retirar dele e também as suas limitações. Acho que isso ficou aqui bastante claro. E então, para terminar então o episódio de hoje, eu pedia se algum de vocês tem dicas culturais, começando aqui pelo Vicente, que disse já que tem bastante apreciação pelo cinema brasileiro, e portanto, se achas que há algum filme, alguma obra que recomendes a quem gostou de Bacurau, ou mesmo a quem não gostou por oposição, se há algumas obras que gostavas de recomendar, ou até as tais obras que também nesta mesma altura se foram lançadas e que não tiveram esse tal destaque. E deixava também como pergunta final se o Bacurau pode ser considerado o tropa de elite da esquerda. Olha, eu já tinha recomendado um filme, né? Vou reforçar. O Sol Alegria, tá? Ele é um filme
digamos assim, não é tão politizado, né? Ele tem uma pseudo, é um pouco tilelê, né? Diria, como se diz, um pouco hippie, né? Mas é um filme Poético bonito. fofo aqui, né? É um pouco fofo, mas é um filme engraçadinho, assim, né? Sol, Alegria, tá com L, né? É um filme engraçado, assim, eu achei ele bem experimental, assim, então achei foi uma novidade legal e interessante no cinema brasileiro. Também os outros filmes do Kleber Mendonça, né? Eu acho que se vocês não só viram Bacurau, acho que vale a pena ver os outros filmes dele, né? Tipo O Som ao Redor, eu acho um filme muito, muito legal, muito bonito, assim. Acho que mostra as coisas dessa classe média brasileira e sua relação, né, com o resto da sociedade, né? E ele tem um documentário bem interessante também, que é feito em estilo de documentário, não sei se vocês viram, se chama Recife Frio, que tem, enfim, tem essa coisa meio fantástica, surrealista, assim, né, de um dia começa a fazer super frio em Recife, começa a nevar, enfim, é feito como numa forma de documentário, achei legal, assim, né, e eu recomendo, né, que assistam, né, com relação ao resto do cinema latino-americano. Tem um filme muito bom que eu vi no final do ano passado, início desse ano, no cinema, se chama Pájaro de Verano, deixa eu ver como é que é o nome, eu não sei como é que é o nome em português, eu vi ele também com o título italiano dele, que é Ouro Verde, eu acho que é Pájaro de Verano, que é do mesmo diretor do El Abraço de la Serpente, e eu acho que fica uma boa. E é sobre o início do comércio de drogas na Colômbia, né? Quando a Colômbia começa a ser esse grande fornecedor de drogas para os Estados Unidos, e a relação de uma etnia indígena específica, né? Que acaba abraçando essa atividade econômica, né? E como eles conciliavam essa questão enfim, das suas crenças, do seu modo de ser, assim, com essa nova atividade econômica aí que eles né, acaba trazendo também muita grana, assim, achei bem interessante e recomendo, tá? Se chama Pájaro de Verano. E é isso, né? E esse Bacurau vai ser o Tropa de Elite da esquerda? Olha, espero que não. Espero que não, né? Enfim, né? Não sei o que quer dizer, como isso poderia ser encarado, né? Mas assim, né? Eu acho que o filme traz como eu disse, né? Para quem é da coisa, pode trazer uma certa inspiração, aquele certo alívio. Acho que também tem gente que vê o filme e não sentiu, né, a mesma coisa, né, que eu senti, né, obviamente, né, ou que outras pessoas sentiram, né, mas não, acho que não vai ser o Tropa de Elite da esquerda, né, acho que isso nem é interessante, e ele também não teve 1/10, eu acho, da repercussão que teve o Tropa de Elite. Não 10, não, deve ter tido, com certeza, né? Mas ele não foi assistido por tantos brasileiros em geral quanto foi a Tropa de Elite, né? Eu acho que o Tropa de Elite ele foi um filme que marcou muito essa geração do cinema brasileiro e da população. Acho que ele acaba sendo um prelúdio, né? Por tudo que estava acontecendo, e principalmente com esse papel que a polícia acaba desenvolvendo dentro do Brasil, né? Um papel, não digo nem só esse papel prático, mas também um papel simbólico, né? A polícia acaba, né, sendo alçada, né, como os salvadores do Brasil e da moralidade brasileira, o que é muito curioso, né? Para que não sei se para quem já teve qualquer relação com a polícia brasileira, sabe como isso não é mais longe da realidade. Então, nesse sentido, eu acho que o Bacurau ele não tem esse mesmo papel, né? Ele não está inaugurando uma nova era, assim, né? Ele é um filme bom, ele é um filme interessante, né? Ele é um filme que pode ser apropriado por alguns setores,
mas acaba aí, né? É isso. Lucas, a mesma pergunta então, se tens aqui alguma dica cultural e também, ou desenvolvendo, ou simplesmente sim ou não, se Bacurau pode ser ou é o tropa de elite da esquerda. Olha, primeiro a pergunta se Bacurau é tropa de elite de esquerda, aí tem que ver se é o tropa de elite 1 ou 2, né? Porque o 1, eu acho que foi uma tentativa de fazer um mero filme de ação aos moldes estadunidenses, hollywoodianos, e acho que chegou, acho que como deu muito sucesso e só que aquilo se disseminou através da pirataria, né, de forma clandestina, eles tiveram que fazer mais dinheiro usando essa repercussão e fazer um 2. Acho que eles viram que a merda que eles tinham feito, falaram, acho melhor a gente consertar isso, e fez um 2 que tem uma mensagem política um pouco mais interessante. Não é perfeita, não é perfeito não é o melhor termo, não é abrangente como a gente gostaria, né? Ele coloca no final a questão do sistema, né? O sistema mostrando Brasília. O sistema não é Brasília, Brasília é apenas a expressão política do sistema econômico. Então ele erra um pouco no diagnóstico, mas aquele grupo que ele combate no 2 hoje está na presidência do Brasil. Então acho que ele tem uma contribuição muito boa, assim. Não sei, talvez por eu ter gostado do Tropa de Elite quanto entretenimento, a ponto de deixar um pouco de lado o lado político, e gostar também muito do 2, de outra forma, eu acho que foi o Vicente que disse aqui no nosso grupo, né? Estamos no Tropa de Elite 3, é verdade, e o Capitão Nascimento não passa de uma ilusão. Mas é isso, acho que não dá para responder se o Bacurau é o Tropa de Elite, porque, enfim, é uma excelente pergunta, Saul, é uma maravilhosa pergunta que é bastante complexa, mas acho que não dá para comparar, não. E a dica cultural, e bem falar que essa questão do cinema, só para complementar, eu acho que eu acompanho, eu não sou um consumidor muito de cinema, assim, eu não sou muito atento às novidades, eu sou um consumidor meio mais de cinema clássico, assim, mesmo que sejam as coisas mais populares, por assim dizer, no sentido de mais massificadas, mas, enfim, eu não costumo estar muito atento às novidades. Eu nunca fui muito de ir para o cinema, até porque cinema é caro, né? Mas dá para lembrar também do Carandiru, que retrata uma realidade da forma mais fidedigna possível, né? O cinema ele tem sempre não, que não é regra, mas ele, para ser apelativo, ele tem que adaptar um pouco a narrativa de forma mais romantizada, mais apelativa. E o Cidade de Deus também, que é um documento histórico, é um filme maravilhoso, né? Sempre bom falar. Mas enquanto dica cultural mesmo, como a gente falou na necessidade de ruptura de projeto e ligação a um projeto, resgate de um projeto, eu tem um vídeo que está no YouTube, acho que eu já não tenho certeza se eu já falei dele, é o vídeo de um canal que se chama Decifra-me Enquanto Te Devoro, que é um canal ligado ao Núcleo de Educação Popular 13 de Maio, é um núcleo de formação política que existe lá no Brasil, e ele lançou agora eles estão lançando agora uma série de vídeos, já que eles estão fazendo fóruns de discussão durante a questão do Covid, né? Eles costumavam fazer presencial, anualmente eles estão fazendo virtualmente e postando os vídeos, e tem um vídeo deles que se chama A Morte da Estrela, que é o professor Mauri Yazzi, que é também do NEP 3 de maio, e ele é do PCB, mas ele é um excelente intelectual apesar disso, que ele no início ele fala, é um inventário, porque o NEP 3 de maio ele era um órgão de formação ligado lá na origem do PT e da CUT, quando aquilo servia para alguma coisa de bom, que eles faziam formação política para a classe trabalhadora, em fábricas, em comunidades eclesiásticas de base, em acampamentos do movimento sem terra,
aquilo acabou, por opção política, pelo que o PT e a CUT se tornaram, aquilo acabou, de certa forma, se descolando. O NEP 3 de maio continua fazendo formação política pelo Brasil e até no Paraguai. Seria bom se tivesse alguma coisa do tipo em Portugal, infelizmente não tem. E eles fazem um balanço do último período, uma reflexão do último período para ajudar na contribuição à ruptura, ou seja, no sentido de começar a abandonar as ilusões reformistas e passar a ter uma esquerda revolucionária. Então, o canal, novamente, é o Decifra-me Enquanto Te Devoro, é uma exposição do professor Mauro Iazzi, e o nome do vídeo que faz esse inventário crítico, faz essa reflexão do ciclo passado, é A Morte da Estrela. A estrela é o PT, né? Ele fala do surgimento e da morte e encaminha para a necessidade de um novo projeto político aí para a esquerda no Brasil. Portanto, chegamos então aqui ao fim de mais um episódio do Perigo Vermelho. Só tenho a agradecer ao Vicente e ao Lucas terem aceito participar comigo neste episódio, principalmente o Vicente que aceitou quase basicamente ontem. Foi extremamente simpático teres aceito com tão pouca antecedência, e espero que todos tenham gostado, espero que tenham ficado se não viram Bacurau, que tenham ficado com curiosidade em ver o filme, e também em relação às dicas culturais que os dois convidados hoje colocaram, e reflitam principalmente exatamente sobre o que se falou aqui sobre a ruptura, sobre a necessidade que existe atualmente de fazer uma ruptura com projetos políticos que se mostram já extremamente esgotados. Ok. Olha, queria agradecer a Saul, agradecer Lucas pela conversa, agradecer a todo mundo que tá nos ouvindo, né? E imagina ter aceitado com um pouco de antecedência, foi um prazer aí pelo convite. E é isso. Um abraço a todos. Também agradecimento a Saul por oportunidade do espaço, agradecer ao Vicente e agradecer a todos que nos ouviram, e já deixar também a recomendação para todos ouvirem o Comboio Suburbano, né, Saul? Sim, claro, aqui como minha, já aqui feito então, já que eu não deixei uma dica cultural, já que o Lucas referiu, Comboio Suburbano, o podcast em que eu e o Lucas somos presença habitual. Quem não conhece, faça o favor de conhecer e subscrever. Nós falamos um pouco mais dessa questão da ruptura ao longo dos vários episódios. Estamos a fazer uma sequência sobre o PREC, que é bastante interessante para quem quer uma visão alternativa sobre o PREC, que não seja só ou a da esquerda parlamentar portuguesa ou a da direita. Portanto, acompanhem e para até refletir um pouco mais sobre o que falámos aqui neste episódio, a questão essas questões da ruptura. E ficamos então por aqui, mais uma vez agradecendo a todos e esperando que nos acompanhem para mais episódios do Perigo Vermelho, mais análise cultural, mais discussão política.